Nos dias de hoje, o Evangelho de Cristo tem sido distorcido, suavizado e adaptado para se encaixar nas comodidades de uma geração que tem medo do confronto, do sacrifício e da renúncia. O Evangelho pregado em muitas igrejas modernas não exige transformação, não exige compromisso, não exige sofrimento. Ele oferece uma promessa de felicidade sem cruz, sucesso sem sacrifício e paz sem arrependimento. Esse Evangelho, meus amigos, não é o Evangelho de Jesus. Jesus nunca nos prometeu uma vida de conforto. Ele nunca disse que seguir seus passos seria fácil. Pelo contrário, ele disse que quem quiser segui-lo, deve tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Mas em muitas igrejas hoje, a cruz foi substituída por uma cadeira confortável, e a renúncia foi transformada em um apelo para alcançar bens materiais. O evangelho suave que muitos pregam hoje é uma mentira, e essa mentira está levando milhões à perdição. O evangelho de Cristo não é para os fracos ou para os que buscam uma vida sem desafios. Ele é um chamado para aqueles dispostos a sacrificar tudo por ele, a viver uma vida de obediência radical, e a enfrentar a rejeição do mundo em troca da glória eterna. O preço de seguir Jesus não é pequeno. O verdadeiro cristianismo exige que deixemos para trás tudo o que amamos neste mundo para seguir o Mestre. Não há promessas de riquezas ou fama. Há promessas de perseguição, sofrimento e, eventualmente, um prêmio eterno à vida eterna com Cristo. Neste vídeo, vamos desmascarar a mentira do evangelho suave que tem se espalhado pelas igrejas, um evangelho que promete o céu sem a cruz, que oferece bênçãos sem a obediência. Vamos confrontar a ideia de que seguir Jesus é algo fácil e sem custos. A verdadeira vida cristã exige um compromisso total com Cristo, e esse compromisso vem com um preço. Esse preço é alto, mas a recompensa é infinita. Prepare-se para refletir profundamente sobre o custo de seguir Jesus e a verdade por trás de um evangelho que foi suavizado, moldado e distorcido para se alinhar aos desejos e sonhos de uma geração que prefere conforto à verdadeira santidade. O preço de seguir Jesus é alto, mas a glória de conhecê-lo e viver em sua presença vale cada sacrifício. O primeiro grande engano que o Evangelho suave nos apresenta é a ideia de que seguir a Cristo pode ser feito sem sacrifícios reais. Estamos em uma era onde as pregações de prosperidade e sucesso fácil tomaram o centro das igrejas, oferecendo uma versão diluída de Cristo, um Cristo que promete riquezas, saúde e sucesso sem pedir nada em troca. Esse Cristo é um ídolo, criado à imagem dos nossos próprios desejos egoístas, não o Cristo das Escrituras. Jesus nunca prometeu um caminho fácil. Ele nunca disse que a fé seria algo confortável. Pelo contrário, ele disse em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas muitas igrejas modernas ignoram essa realidade. Elas preferem pregar sobre prosperidade material, saúde perfeita e um futuro brilhante, esquecendo-se de que seguir a Cristo é, antes de tudo, um caminho de renúncia. Jesus foi claro: o caminho para o reino dos céus é estreito e difícil. Ele não promete uma vida de facilidades. Pelo contrário, ele nos alerta que ser seus discípulos pode nos levar a enfrentar sofrimento, perseguição e até mesmo a morte. Em Mateus 7:13 e 14, ele nos diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Jesus nos mostrou que o verdadeiro caminho é o que exige de nós não apenas palavras, mas ação, e ação que muitas vezes vai contra o que o mundo valoriza. Mas o Evangelho suave nos diz o contrário. Ele nos diz que podemos ter Cristo, mas manter nossos próprios desejos e interesses. Ele nos diz que a cruz pode ser carregada sem dor, que a santidade pode ser alcançada sem sacrifício, e que podemos ser cristãos sem renunciar a nada. Isso é uma mentira, e muitos caem nessa armadilha todos os dias, vivendo uma fé que não exige mudança, que não exige um novo nascimento. Mas se formos honestos, sabemos que Jesus nunca fez essas promessas. Ele prometeu a vida eterna, mas ele também nos disse que a vida cristã é uma vida de crucificação, crucificação da carne, dos desejos egoístas, dos pecados que nos afastam de Deus.
Não podemos seguir a Cristo e continuar vivendo para nós mesmos. Não podemos ter as bênçãos de Deus sem estar dispostos a carregar a cruz. A grande tragédia do Evangelho suave é que ele atrai multidões, mas as mantém na ilusão de que a salvação é barata. Ele não exige mudança interior, não exige conversão verdadeira, não exige arrependimento. Ele oferece um Cristo que não confronta, um Cristo que não desafia, um Cristo que não exige sacrifícios. Porém, o verdadeiro Cristo, o Cristo das Escrituras, nos chama para algo muito mais profundo. Ele nos chama para seguir o caminho estreito, o caminho que exige tudo de nós, mas que nos leva à verdadeira vida. A salvação custa, não em termos de dinheiro ou bens materiais, mas em termos de rendição total, de uma vida entregue a Ele, de uma cruz que precisamos carregar todos os dias. Esse é o verdadeiro Evangelho, um Evangelho de renúncia, de morte para o pecado, de transformação radical. E é exatamente isso que a Igreja moderna está perdendo: a verdade de que seguir Jesus custa tudo, mas a recompensa é eterna. Um dos maiores enganos que o Evangelho suave nos apresenta é a ideia de que, ao seguir Cristo, seremos isentos das dificuldades e desafios da vida. Esse é o Evangelho do conforto, um Evangelho que promete uma vida sem adversidades, onde cada cristão viveria uma existência tranquila, próspera e sem sofrimento. Porém, essa visão contradiz as palavras de Cristo e a realidade de sua vida e ministério. Quando Jesus nos chamou para segui-lo, ele não nos ofereceu um caminho de facilidade, mas de desafios constantes. Ele nunca nos prometeu riqueza ou sucesso terreno. Ele nos prometeu, sim, a vida eterna. Mas essa vida não é conquistada sem passar pelas tribulações. Em João 16:33, Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Essas palavras revelam a verdade nua e crua. A vida cristã será marcada por sofrimento, mas temos a garantia de que, através de Cristo, venceremos as dificuldades. A realidade é que o Evangelho nunca foi sobre uma vida de prosperidade material. O que muitos chamam de Evangelho da prosperidade é, na verdade, um Evangelho que ignora a verdadeira natureza do seguimento de Cristo. Não podemos olhar para Jesus e achar que ele veio para garantir uma vida de conforto. Ao contrário, ele nos chama para um caminho de sacrifício, como ele próprio exemplificou. Ele foi rejeitado, perseguido e, no fim, crucificado. Se o nosso Mestre viveu assim, por que esperamos uma vida fácil? Em Lucas 14:27, Jesus é enfático: "Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo." A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas um convite para enfrentar desafios, dificuldades, e muitas vezes, até a rejeição. A cruz é o preço do discipulado, e esse preço é a dor de ver o mundo e os seus valores sendo colocados de lado para seguir Cristo. O Evangelho suave, no entanto, nos apresenta uma versão distorcida dessa realidade. Ele prega um cristianismo que promete prosperidade sem qualquer sacrifício. Muitos ouvintes de hoje são levados a crer que, se seguirem a Cristo, eles serão abençoados com riquezas, felicidade e estabilidade emocional, sem jamais terem que passar por dificuldades. Mas, na verdade, a vida cristã é marcada pela disposição de carregar a cruz diariamente, uma cruz que pode ser pesada, uma cruz que pode nos levar ao sofrimento, mas também à glória eterna. O apóstolo Paulo também deixou claro que a vida cristã não é um convite a uma existência confortável. Em Filipenses 3:10, ele fala sobre a participação nos seus sofrimentos, e como isso é essencial para viver uma vida em Cristo. O próprio apóstolo, que havia experimentado perseguições, prisões e dificuldades, não estava buscando uma vida sem desafios, mas uma vida que refletisse a glória de Cristo, mesmo no sofrimento. O cristianismo verdadeiro não é sobre o que Deus pode nos dar em termos materiais, mas sobre a transformação interior que Ele opera em nós através do sofrimento e da obediência. Quando seguimos a Cristo, somos chamados a enfrentar os mesmos desafios que Ele enfrentou. A diferença é que, ao seguir a Cristo, encontramos a paz e a força que só Ele pode oferecer, mesmo no meio das tribulações. Portanto, precisamos entender que, se estamos buscando um cristianismo que apenas nos dê conforto e nos livre de dificuldades,
estamos nos enganando. O evangelho da prosperidade é uma mentira, porque não nos ensina o verdadeiro custo de seguir Cristo. Ele nos chama a enfrentar o mundo com coragem, a carregar nossa cruz e a confiar em sua graça, sabendo que, ao final, a vitória é garantida. A verdadeira promessa de Cristo é a vida eterna, mas para alcançá-la, precisamos estar dispostos a viver para Ele, independentemente das dificuldades que enfrentaremos. Não há cristianismo sem cruz, e a cruz, embora difícil de carregar, é o que nos leva à verdadeira vitória. Um dos maiores enganos do Evangelho suave é a ideia de que podemos viver uma vida cristã sem a prática de oração e intimidade com Deus. O Evangelho que vemos sendo pregado em muitos lugares é um Evangelho onde as pessoas são incentivadas a viver com base em seus próprios esforços, usando sua força, inteligência e habilidades para alcançar os objetivos da vida cristã, sem depender verdadeiramente de Deus. A oração, no entanto, é a chave para o relacionamento com Deus. Ela não é apenas uma prática religiosa ou uma formalidade de culto. A oração é a base de nossa vida cristã, é onde encontramos nossa força, nossa sabedoria e nossa direção. Jesus, em sua própria vida, nos deu o exemplo perfeito de uma vida de oração constante e profunda. Ele, o Filho de Deus, que tinha total comunhão com o Pai, se retirava frequentemente para orar, para buscar a direção de Deus para o seu ministério, e para ser fortalecido diante das dificuldades. Ele nos mostrou que, para viver uma vida de obediência a Deus, precisamos estar em constante comunicação com Ele. Em Marcos 1,35, é dito que Jesus, levando consigo um pouco de tempo, retirou-se para um lugar deserto e ali orava. Ele, que era Deus, sentia a necessidade de se retirar e orar. Isso nos revela que, mesmo sendo filho de Deus, ele sabia que não poderia enfrentar os desafios da vida sem a presença do Pai. Ele sabia que sua missão só seria cumprida se estivesse em constante dependência do Pai, se estivesse guiado pela sua vontade, e isso só aconteceria através da oração. Mas em muitas igrejas hoje, a oração tornou-se uma prática esquecida. Muitos cristãos acreditam que podem viver uma vida cristã saudável, sem uma comunicação diária com Deus. A oração é vista como algo opcional, algo que se faz em momentos de necessidade, mas que não precisa ser uma prioridade constante. Isso é um grande erro, e isso tem sido uma das maiores mentiras espalhadas pelo Evangelho suave. O Evangelho suave prega que podemos viver sem um relacionamento íntimo com Deus, que podemos avançar em nossa caminhada cristã sem depender completamente de sua direção. Isso cria uma geração de cristãos autossuficientes, que buscam a Deus apenas quando enfrentam dificuldades, mas que não têm um hábito constante de oração e devoção. Eles são como árvores sem raízes, tentando sobreviver sem a nutrição espiritual diária, que só a oração pode proporcionar. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos exorta a orar sem cessar. Isso significa que a oração não deve ser algo pontual, mas deve ser parte de nossa vida diária. Não podemos viver a vida cristã de forma eficaz sem uma vida de oração constante. A oração é o meio pelo qual nos conectamos com o poder de Deus, que nos capacita a viver uma vida santa, a resistir à tentação, a cumprir nossa missão e a amar como Cristo nos amou. O Evangelho suave, que negligencia a oração, nos faz acreditar que podemos seguir a Cristo com nossa própria força, sem a ajuda constante do Espírito Santo. Mas a verdade é que não podemos viver a vida cristã sem a oração. A oração é a comunicação com o nosso Criador, é onde Ele nos fortalece e nos guia. E sem isso, estamos tentando viver uma vida que só pode ser vivida com a ajuda de Deus, com sua direção, com seu poder. O Evangelho suave tenta nos convencer de que podemos ser cristãos de sucesso sem fazer da oração uma prioridade em nossas vidas. Mas a verdadeira vida cristã é aquela em que buscamos a Deus em oração todos os dias, onde nos rendemos à sua vontade e pedimos sua ajuda em cada passo que damos. Sem oração, não há vida cristã verdadeira. Sem oração, não há poder para resistir ao pecado, não há força para viver a santidade e não há direção para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. O Evangelho suave nos oferece uma promessa sedutora, mas completamente enganosa. Você pode seguir a Jesus sem que isso afete de forma significativa sua vida. Esse Evangelho nos diz que podemos ter Cristo em nossas vidas,
e ainda assim continuar vivendo com os mesmos valores, as mesmas prioridades e os mesmos comportamentos do mundo. Ele prega um cristianismo onde a conversão não exige mudança verdadeira, onde a transformação radical do coração não é necessária. Jesus nunca nos chamou para uma vida onde mantemos o nosso ego intacto. Pelo contrário, ele nos chamou a uma vida de renúncia, onde o eu é negado em favor de sua vontade. Em Lucas 9:24, ele afirma claramente: porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. A verdadeira vida em Cristo só pode ser vivida quando estamos dispostos a morrer para nós mesmos, a colocar nossos próprios desejos e ambições de lado para seguir a sua vontade. O Evangelho suave, no entanto, prega o oposto. Ele nos diz que podemos seguir a Cristo e ainda assim viver para o ego, buscando nossa própria satisfação, segurança e conforto. Ele nos oferece um cristianismo que nos permite viver com nossas próprias regras, sem a necessidade de uma mudança interior verdadeira. Mas se formos honestos, sabemos que Jesus não nos chamou para viver assim. Ele nos chamou para abandonar nossa velha natureza, nossos hábitos e padrões de vida, e para nos conformarmos à sua imagem. A questão central aqui é que seguir a Cristo não é apenas adicionar algo novo à nossa vida, mas é substituir completamente o velho. Quando somos chamados para segui-lo, somos chamados para viver uma nova vida, uma vida em que o ego não tem mais controle, uma vida em que Cristo é o centro de tudo o que fazemos. Não podemos viver para Cristo e ainda manter os mesmos padrões do mundo. Não podemos continuar vivendo para o ego, para a aprovação dos outros, para a busca incessante por prazer e sucesso mundano. Em 2 Coríntios 5:17, Paulo nos diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A verdadeira conversão exige uma mudança profunda, uma transformação que não deixa espaço para o velho homem. Mas o Evangelho suave tenta nos convencer de que podemos manter nossa velha vida, nossos velhos hábitos e desejos, e ainda assim ser cristãos autênticos. Isso é uma mentira. A verdadeira fé em Cristo é uma fé transformadora, que muda a nossa maneira de pensar, de agir e de viver. O cristianismo do ego nos ensina que podemos seguir a Jesus sem sacrificar nossa própria vontade. Ele nos diz que podemos viver em busca de conforto, felicidade e sucesso pessoal, sem levar em conta o sofrimento, a renúncia e o sacrifício que Jesus exigiu de seus seguidores. Esse é um falso evangelho. Ele oferece uma vida de facilidades, mas não oferece a verdadeira vida que Cristo prometeu. O verdadeiro cristianismo exige que tomemos a nossa cruz todos os dias e sigamos Jesus, não em busca de glória própria, mas em busca de fazer a vontade de Deus. Isso não significa que a vida cristã será sem dificuldades, mas significa que mesmo nas dificuldades, teremos a paz que vem de Deus, a força para resistir ao pecado e a certeza de que estamos cumprindo o propósito eterno que Ele tem para nossas vidas. A verdadeira vida cristã é a vida que nega o ego, que coloca Cristo no centro, e que vive para a glória de Deus. Não podemos seguir Jesus e continuar vivendo para nós mesmos. O Evangelho suave tenta nos convencer do contrário, e é por isso que ele é tão perigoso. Ele nos engana, fazendo-nos acreditar que podemos viver como o mundo, mas ainda assim estar em Cristo. Mas a verdade é que, se não mudarmos, se não permitirmos que a cruz nos transforme, então não estamos verdadeiramente seguindo a Cristo. O Evangelho suave, muitas vezes propaga a ideia de que podemos aceitar Jesus como Senhor e Salvador sem, no entanto, viver em obediência aos seus mandamentos. Esse Evangelho prega uma fé de palavras, mas não de ações. Ele nos ensina que basta uma oração, um ato simbólico de fé, para garantir a salvação, mas ignora completamente o que Jesus ensinou sobre a verdadeira fé. Uma fé que se manifesta através da obediência a Deus e à sua palavra. Jesus foi claro: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. A verdadeira fé cristã não é simplesmente uma crença intelectual ou uma aceitação superficial de Cristo. Ela exige uma transformação total da vida, onde a obediência a Deus se torna a prioridade. A salvação não é apenas uma promessa de vida eterna, ela é também um chamado a viver de acordo com os princípios do reino de Deus aqui e agora. No entanto,
O Evangelho suave nos diz que a salvação pode ser alcançada sem qualquer transformação de vida, sem qualquer compromisso sério com a obediência. Esse é um dos maiores enganos de nosso tempo. A salvação de Cristo nos chama para mais do que uma simples aceitação. Ela nos chama a viver como Ele viveu, a seguir seus ensinamentos e a andar em sua verdade. A verdadeira fé não é uma fé que apenas acredita em Cristo, mas uma fé que o segue em todos os aspectos da vida. Em Tiago 2,26, a Bíblia nos lembra, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Isso significa que sem a obediência a Deus nossa fé não tem vida. Ela é vazia. A verdadeira fé em Cristo leva à transformação de nossos pensamentos, palavras e ações. Ela nos leva a viver como Ele viveu, a amar como Ele amou e a obedecer como Ele obedeceu ao Pai. A salvação sem mudança é uma falácia, uma crença errada que muitos têm abraçado sem compreender a seriedade do Evangelho. O Evangelho suave, ao não exigir obediência, cria cristãos nominalistas. Eles afirmam crer em Cristo, mas suas vidas não refletem essa crença. Eles continuam vivendo do jeito que viviam antes, sem qualquer alteração significativa em seu caráter ou comportamento. Eles vão à igreja, cantam louvores e até falam de fé, mas suas vidas estão longe de serem um reflexo daquilo que Cristo exige de seus seguidores. A verdadeira fé exige que nossa vida seja moldada pela palavra de Deus. Não podemos viver de qualquer maneira e afirmar que seguimos a Cristo. O cristianismo sem obediência não é cristianismo. O apóstolo Paulo, em Romanos 6,16, nos diz: Não sabeis que a quem vos ofereceis como servos para a obediência, sois servos de quem obedeceis. Isso nos ensina que ao não viver de acordo com os mandamentos de Cristo, estamos, na verdade, servindo a outra coisa, ao pecado, ao mundo, ao ego. A obediência a Cristo é a única maneira de garantir que estamos vivendo verdadeiramente para Ele e não para o nosso próprio interesse. A falsa ideia de que podemos viver de acordo com nossas próprias regras, e ainda assim ser salvos leva milhões a uma falsa segurança espiritual. Eles acreditam que a salvação vem de uma simples confissão de fé, sem entender que a verdadeira salvação exige uma mudança de vida, uma vida de obediência radical a Deus. Sem essa obediência, nossa fé é vazia, e a salvação que pensamos ter é, na verdade, uma ilusão. A vida cristã é uma vida de ação, não de palavras vazias. Não podemos ser cristãos de fachada, dizendo crer em Cristo, mas vivendo como o mundo. A verdadeira fé nos chama a viver em obediência a Deus em todos os momentos, a buscar sua vontade, a rejeitar o pecado, e a viver uma vida que glorifique o seu nome. O Evangelho suave prega uma versão do cristianismo, onde os seguidores de Cristo vivem em paz com o mundo, onde não há confronto, onde a aceitação do mundo e a aprovação social são vistas como sinais de que estamos no caminho certo. Mas essa visão é uma distorção completa do Evangelho de Cristo, que nos advertiu que, ao segui-lo, seríamos perseguidos. A verdadeira fé cristã não é uma fé que busca agradar a todos. Ela é uma fé que desafia o status quo, que confronta o pecado, e que muitas vezes nos coloca em oposição à sociedade ao nosso redor. Em João 15,18, Jesus disse: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Essa é uma das verdades mais difíceis do Evangelho. Jesus não prometeu que seus seguidores seriam bem aceitos, ou que teriam uma vida de conforto. Ele nos alertou que, ao seguir a Ele, seríamos rejeitados pelo mundo, que nossos valores seriam opostos aos valores do mundo, e que o mundo nos odiaria por causa disso. A perseguição é uma parte fundamental da vida cristã, mas o Evangelho suave tenta nos convencer de que podemos seguir a Cristo sem sofrer essa rejeição. Hoje, muitas igrejas ensinam que, se você está sofrendo, se você está sendo rejeitado ou se está enfrentando dificuldades, então algo de errado está acontecendo. Elas nos dizem que a fé verdadeira é um caminho de prosperidade, saúde e aceitação, mas isso não é o que Jesus ensinou. Ele nos disse que a verdadeira fé em Cristo nos levaria a ser marginalizados, rejeitados e até perseguidos. A verdadeira vida cristã nunca foi sobre ter uma vida fácil ou confortável. Ela sempre foi sobre ser fiel a Cristo, mesmo que isso signifique sofrimento, rejeição e dor. A perseguição pode vir de várias formas:
rejeição social, opressão política, zombarias, ou até mesmo violência física. Mas em vez de nos afastarmos disso, Jesus nos chamou a permanecer firmes na fé. Em Mateus 5, 10, 12, ele nos diz: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A verdadeira fé cristã é uma fé que está disposta a sofrer por Cristo. Ela não busca popularidade ou aceitação, mas busca ser fiel ao chamado de Deus, independentemente das consequências. Quando Jesus nos chamou para segui-lo, ele não nos prometeu uma vida de facilidade ou conforto. Ele nos chamou para tomar a nossa cruz, para morrer para nós mesmos e para viver para ele, mesmo quando isso significa ser odiado ou perseguido. O Evangelho suave, ao nos ensinar que podemos ser cristãos sem enfrentar essa perseguição, nos faz acreditar em uma versão diluída do cristianismo. Ele nos engana, fazendo-nos acreditar que a fé em Cristo é apenas uma questão de pedir bênçãos, de receber o que queremos e de ser aceitos por todos. Mas o cristianismo verdadeiro nos diz que seguir a Cristo nos colocará em oposição ao mundo, e isso pode nos levar a um caminho de sofrimento e rejeição. No entanto, Jesus nos prometeu que, apesar das dificuldades, Ele estará conosco, e que nossa recompensa será grande no céu. O cristianismo sem perseguição não é cristianismo. É um cristianismo que se adaptou ao mundo, que procura agradar a todos e evitar qualquer tipo de confronto. O cristianismo verdadeiro, por outro lado, é um cristianismo que desafia o mundo, que nos leva a viver de maneira contracultural, e que está disposto a sofrer por causa de Cristo. Se não estamos dispostos a enfrentar a perseguição por nossa fé, talvez ainda não tenhamos entendido o verdadeiro preço de seguir Jesus. O Evangelho suave, com suas promessas de felicidade imediata e soluções rápidas para todos os problemas da vida, tem atraído muitas pessoas, mas tem uma falha fundamental: ele ignora a esperança eterna que Cristo nos oferece. Ele nos promete uma felicidade passageira, baseada em circunstâncias terrenas, mas não nos fala sobre o verdadeiro propósito da vida cristã, que é viver com Cristo para sempre, além deste mundo. Este Evangelho nos ensina a focar no agora, no imediato, e não na eternidade. Jesus nunca prometeu uma felicidade instantânea, ou soluções mágicas para os nossos problemas. Ele nos prometeu algo muito maior: a esperança eterna, a vida com Ele no reino dos céus, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Mas no Evangelho suave, muitas vezes essa esperança eterna é ignorada, substituída pela busca desenfreada por conforto e prazer no presente. Em Mateus 6, 19 e 21, Jesus nos alerta: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Jesus nos ensina que nossa esperança não deve estar nas coisas temporárias da terra, mas na vida eterna com Ele. Ele nos chama a viver com os olhos voltados para o céu, para a eternidade, e não para as coisas que são passageiras e efêmeras. O Evangelho suave, no entanto, nos ensina a buscar prazer agora. Ele nos oferece um Cristo que serve aos nossos desejos imediatos, que resolve nossos problemas financeiros, que nos dá saúde e sucesso, mas não nos fala sobre a importância de carregar nossa cruz, de sofrer por causa do reino, e de viver com um propósito eterno em mente. Ele nos oferece uma felicidade instantânea, mas nos esquece de nos falar da verdadeira felicidade, aquela que vem de conhecer a Cristo de maneira profunda e verdadeira, e que não depende das circunstâncias externas. O cristianismo verdadeiro não é sobre uma felicidade instantânea. Ele é sobre a transformação que acontece em nossos corações, quando nos entregamos completamente a Cristo, quando estamos dispostos a seguir seus passos, mesmo quando isso significa sofrimento ou desafios. A felicidade verdadeira não é encontrada nas coisas deste mundo, mas na comunhão com Cristo, no conhecimento de Sua palavra, e na esperança da vida eterna. O Evangelho da felicidade instantânea
é uma mentira, porque nos ensina a buscar satisfação imediata e superficial, sem nos preparar para as dificuldades que virão. Ele nos engana, fazendo-nos acreditar que a vida cristã deve ser fácil, que tudo deve ser resolvido aqui e agora. Mas o verdadeiro Evangelho nos chama a viver com uma perspectiva eterna, sabendo que, embora possamos enfrentar dificuldades neste mundo, a recompensa que Deus nos promete é muito maior do que qualquer conforto ou prazer temporário. Em Filipenses 3:8, Paulo escreve: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para ganhar a Cristo. A verdadeira felicidade não está em ter tudo o que desejamos agora, mas em conhecer a Cristo e viver para Ele. A felicidade eterna vem de viver de acordo com o seu propósito, de carregar a cruz com Ele, e de esperar pela glória que Ele nos promete no futuro. Portanto, o verdadeiro cristianismo não é sobre prazer imediato ou felicidade terrena. Ele é sobre buscar o reino de Deus e sua justiça, saber que as dificuldades deste mundo não são nada comparadas à glória que nos aguarda. A verdadeira felicidade vem de viver para Cristo, e de esperar com fé e paciência pela recompensa eterna que Ele nos prometeu. O Evangelho suave nos diz o contrário, nos faz acreditar que a felicidade é algo que podemos alcançar aqui, mas o verdadeiro Evangelho nos aponta para algo muito maior, uma alegria eterna na presença de Deus. Se você foi desafiado por essa mensagem, e agora entende o verdadeiro preço de seguir Jesus, não deixe que essa reflexão seja apenas mais uma que passa sem ação. A verdadeira fé exige compromisso, sacrifício e transformação. Está pronto para viver um cristianismo autêntico, que exige renúncia e obediência, mesmo quando isso é difícil. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com aqueles que precisam ouvir a verdade, e deixe nos comentários o que você aprendeu e como vai aplicar essa mensagem em sua vida. Não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado de novos conteúdos que vão transformar sua caminhada com Cristo. Que a graça de Deus te acompanhe, e até o próximo vídeo.